Reconciliados com Deus, conosco mesmo e com o próximo, é o tema do programa de hoje, a terapia da reconciliação. Agora, meu querido e minha querida, eu quero cumprimentar com muito carinho doutora Roseli, minha amiga, minha irmã em Cristo. Oi, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, Paz que do maravilha. Senhor. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez com a graça de Deus, Para a né? glória do Senhor Jesus. Amém, estamos aqui para isso. Para levar palavras de ânimos, de vitória, para ajudar nossos irmãos. E temos aqui um tema hoje, terapia da reconciliação. O que significa isso, doutora? Então, Henrique, atualmente nós vemos na nossa sociedade, né, tantos casos, tantas situações, né, de conflitos, de contendas, de brigas, né, que as pessoas se armam e é difícil se desarmarem, não é? Nós estamos observando essa sociedade violenta, essa sociedade que busca cada vez mais, né, defender cada um o seu direito, enfim, mesmo no âmbito da família, no âmbito da sociedade como um todo, em qualquer ambiente, nós observamos que as pessoas elas estão assim numa posição muito mais de ataque, né, do que de buscar uma posição pacificadora, reconciliadora. Doutora Roseli, eu tenho observado também que no nosso dia a dia tem muitas pessoas, e pode acontecer até conosco, se a gente não tomar cuidado, as pessoas, elas às vezes não têm algo ainda muito palpável. Elas imaginam alguma coisa que o outro está fazendo ou poderá fazer e elas se armam. Elas ficam armadas, como se fossem armas mesmo, bazucas, bombas, tudo ali. Então, ela começa, você percebe pelo semblante que as pessoas estão armadas. E ela vem para uma reunião, uma conversa, ela já vem com uma pedra. Exato. E às vezes não é isso. Não é. Isso. E não consegue harmonizar o seu coração. Sim, então, por isso que acho que é importante nós falarmos da necessidade de termos uma atitude diante da vida buscando sempre apaziguamento e conciliação. E essa atitude vem do interior do coração. E aquela do ser pessoa, humano. doutora, como eu já encontrei, que fala assim, eu só faço coisa errada, eu fiz de novo, eu sou uma droga, não presto para nada. Ela não está reconciliada consigo também. Não. Ela não aceitou seus erros nem acertos. Isso. E é provável que ela, né, ao se relacionar com alguém... Transfira. Exatamente. Aí que é o perigo, né? E, assim, a gente observa, então, né, nesse quadro atual, né, das pessoas, elas não estarem no estado de paz interior, de apaziguamento, né, de pessoas pacíficas, mesmo diante de situações, né, que poderiam levá-las a conflitos, né, a frustrações, a decepções. Né? Parece-me que há um turbilhão no interior das pessoas atualmente e elas perdem o rumo, né, do bom senso, inclusive, de que você precisa pensar, raciocinar, digerir aquela situação, né, para então se colocar, se posicionar. Então, eu vejo assim que é de muita importância, aliás, é um tema que nós trabalhamos isso, né, no nosso método de terapia familiar, sistêmica, fenomenológica, a questão da conciliação e a reconciliação entre os membros da família. E, doutora, eu estava pensando também assim, né, porque as pessoas, às vezes, elas imaginam tantas coisas ou sofrem com uma agressividade. E a senhora falando isso me fez lembrar a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um problema físico, é verdade, mas ela tinha um problema de rejeição muito grande, não só pela sua doença, porque ela gastou tudo e não melhorava nada, como também tinha essa rejeição do povo contra ela, né? Então, ela era rejeitada, ela era comparada, ela não tinha essa valorização como pessoa, nem dos outros, nem com ela. Mas o que me chamou a atenção foi quando Jesus, ela toca na hora de Jesus, sem Jesus nem olhar para ela, e a primeira coisa que Jesus faz quando ela se identifica, que é isso que eu quero pegar, ele diz, vá em paz. Quer dizer, sorria para as pessoas que iam jogar pedra em você por ser impura, acalma o seu coração, reconcilia com você, porque tua fé te curou. Depois ele fala isso, te salvou. Muito bem, mas essa
paz necessária para mim poder olhar para mim e para os outros, na minha limitação ou não, com alegria pelo que eu sou. Então, quem tem o privilégio, né, de tocar em Deus, de tocar em Jesus e ser tocado por Ele, certamente terá muita paz, né? Desfrutará de muita paz. E eu acredito que esse movimento, essa virtude nós necessitamos buscar na nossa vida, né? Diariamente, exercitarmos a vivenciar um estado de paz, de pacificação, não é passividade, mas um estado onde nossa alma, eu comigo mesmo, você em relação ao outro, em relação à comunidade, em relação ao trabalho, né, estabelecer uma conexão, um vínculo, né, amoroso, afetuoso, que resulta em paz. Então, conciliar, né, é saber o quê? É desfrutar, né, de uma relação, de uma situação, né, onde há harmonia, onde há apaziguamento, onde há acordo. Por exemplo, nós dois estamos aqui em acordo, né? Em acordo de que é importante informar aos telespectadores de temas relevantes à vida. Exatamente. De levar à vida, porque nós cremos, nós acreditamos, né, que há vida em abundância, nós sabemos onde ela está, né? E nós queremos partilhar exatamente com você, para você aprender a desfrutar dessa vida e vida em abundância que resulta no fruto da paz, da alegria, como você iniciou o programa, não é, Henrique? Agora, me chamou outra atenção aqui que vem no meu coração, se permite. Tomando a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, que nos deu, a mim, a você, a todos nós, o ministério da reconciliação. Então, pegando o que você disse, se eu não tiver uma experiência com Jesus Cristo, eu não consigo, né? Eu quase que bloqueei essa reconciliação com Deus Pai. E se eu não tenho isso, se eu não acredito nisso, se eu não me alegro com isso, eu não posso me reconciliar comigo nem com você. Sim. Então, a primeira experiência, eu tenho um amor muito grande por Jesus e crer nisso, que Ele é realmente o único caminho, a verdade e a vida na minha vida, é aquele que pode mudar a minha história. O momento que eu tenho essa experiência, eu posso ter os abalos, mas imediatamente eu me reconcilio, estou pronto a reconciliar com o outro, para poder ter um acordo, uma caminhada, é isso? Sim, exatamente, né? É isso que nós observamos da revelação, do ponto de vista da revelação de Deus, né? Mas nós vamos entrar também na parte do que a psicologia, claro, como ela também trabalha esse aspecto relacional, né, de procedimentos para se conseguir uma conciliação, né, uma reconciliação. Mas, sem dúvida, essa experiência cristã, essa experiência, né, de estar tocando, né, em Jesus Cristo e deixar com que Ele nos transforme, com que a palavra dEle, a mensagem dEle venha transformar a nossa alma, é fundamental, é a base, né, para que nós procuremos a paz em todo o tempo, né? Eu não sei se a senhora concorda, então temos aqui dois princípios. O princípio que já tenho experiência com Deus, que não há motivo de eu ficar revoltado comigo nem com o outro, porque em Cristo Jesus eu posso, Ele já me deu isso, de reconciliar comigo ou com o outro. E por outro lado, eu sou uma pessoa boa, amo a Deus religioso, mas esses problemas todinhos calcificaram demais o meu coração, que eu preciso de uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional, para eu retomar isso, para voltar àquilo que eu era, é isso? Sim. E a senhora tem pego casos assim de pessoas? Muitas pessoas que buscam este método, que eu assim, atuo lá na minha cidade, né? Vem justamente de relacionamentos rompidos, relacionamentos que não deram certo, relacionamentos frustrados, que realmente são pessoas machucadas, que entraram em contendas ou que foram vítimas, né, de situações muito difíceis na família, e que é fundamental, então, entender toda essa dinâmica, né, sistêmica, para que a pessoa, então, possa
se mover, né, se movimentar em direção a buscar a conciliação entre os membros da família. Então, acontecimentos importantes lá de trás, né, dos antepassados, podem gerar consequências negativas hoje, que estão atuando hoje dentro da família e dentro de si mesmo, né, e que permeia toda a vida e impossibilita a pessoa de buscar um estado de paz e de serenidade, né? No próximo bloco, eu vou perguntar para a doutora Roseli, até lembrando uma palavra de Deus, que eu acho que a senhora conhece tão bem, e talvez até melhor do que eu. Deus não quer passar a mão na nossa cabeça, doutora. Ele fala, se você vem no altar para fazer o seu louvor, a sua gratidão, a sua oferta, se você tem alguma coisa, vai no outro. Quer dizer, não é Deus que está impondo, dizendo que não vai abençoar, Ele está exigindo que você reconciliados para reconciliar comigo, você tem que estar em paz e vai no outro reconciliar, depois você vem. E é claro que vai abrir o tonel da graça. Então, eu queria perguntar, em que consiste no próximo bloco? Como fazer esse caminho dessa terapia para me encontrar comigo mesmo? Vamos voltar com a doutora Roseli. E agora nós queremos, então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa palavra que nós vemos aí, que eu disse no bloco anterior, né? Aquele que vem ao altar trazer sua oferta, o seu pedido, o seu louvor, se tiver alguma coisa com alguém, vai primeiro reconciliar e depois volta. O que isso quer dizer? Então, Henrique, se você me permitir, eu gostaria até de ler essa passagem, porque eu acho que ela é de uma importância, de uma riqueza tremenda, né? Então, está em Mateus capítulo 5, né, versículo 23 em diante. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora, essa tradução é da Bíblia de Jerusalém, com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Explica para nós. Olha, eu não sou teóloga nem especialista, né? Mas no meu entendimento, aqui, Jesus nos faz um alerta muito importante, né? De que qual a nossa posição de vida. De que se alguém tem algo contra mim, e veja a importância, né, que Jesus dá para a atitude conciliatória, a atitude de pacificação, a atitude de concordância, a atitude de perdão. Se eu estou diante do altar, para trazer a oferta, olha que a oferta no altar do Senhor é algo sublime, muito importante, né? Jesus relega isso ao segundo plano e coloca o quê? Em primeiro plano, a necessidade de estar em acordo com o meu adversário. Um coração livre, um coração reconciliado. É, exato. Muitas pessoas não percebem a importância, né, dessa passagem, dessa advertência, dessa exortação que nosso Senhor faz para as nossas vidas, não é mesmo? Porque ele mostra que traz uma consequência, né? Reconcilie-se com seu irmão, ou com seu adversário, inclusive. Ele não fala nem irmão, com seu adversário. Olha, é difícil reconciliar com o adversário. É verdade. Com o irmão, provavelmente seja muito mais fácil, mas com o adversário. Com o inimigo, né? Vamos dizer assim. E, assim, nesse adversário, se nós não aproveitarmos enquanto estamos a caminho, ou seja, que caminho? É o hoje, é o agora, né? É este momento, tá certo? Cuidado, né? Porque isso poderá te trazer uma consequência. Qual é a consequência? Jesus fala de uma prisão.
Eu não, assim, sei precisar teologicamente o que significaria isso. Poderia ser um purgatório, poderia ser, enfim, né, um estado de sofrimento. Um inferno, né, de vida, né? Exatamente, né? É uma prisão. Prisão, claro, é uma imagem, né, não positiva, é uma imagem negativa. Então, atenta a isso, para que você não caia nessa armadilha de estar aprisionado, né? Aprisionado por emoções negativas, por emoções destrutivas. Porque se você não vai reconciliar com teu irmão, enquanto você está a caminho, se há inimizade, se há contenda, se há briga, se há divergência, qual é a situação da tua alma? Certamente é o contrário da paz, da serenidade. Então, você vai sofrer de ansiedade, você vai sofrer de raiva, você vai ficar amargurado, você vai estar cultivando emoções muito destrutivas, sentimentos destrutivos, né? Então, Jesus faz uma advertência que nós podemos ter um olhar espiritual sobre essa passagem, mas também um olhar, né, natural dos nossos relacionamentos. Você cairá numa prisão e não sairá delas até pagares o último centavo. Gente, isso é sensacional. Que revelação maravilhosa é essa de Deus para nós, né? Para um grande segredo de felicidade, de alegria, para a gente não cair nessa prisão, porque uma vez que você cai nessa prisão, vai ser com muita misericórdia para você sair dela, porque você vai ter que pagar até o último centavo. Então, gente, enquanto pode, enquanto podemos, vamos buscar o quê? Uma atitude conciliatória. É isso que diz a palavra do Senhor. Exatamente. Se você traz em si, no seu coração, um espírito de briga, de contenda, de conflito, e você fica feliz com isso, aparentemente isso te dá uma motivação, você gosta de colocar mais lenha na fogueira em vez de colocar água em cima de brasas que vão, né, prejudicar, eu convido você a rever sua postura, porque isso traz consequências, né, no mundo sobrenatural, desagradáveis, e no nosso mundo também natural, dos relacionamentos. Todo, né? tipo de doença. Exato. Né? Psíquica, não né? só sintomas físicos, psicológicos, né, que estamos aí vivenciando. Eu acho. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, mas eu vou deixar aqui no ar assim. Mas, doutora, a senhora nem imagina o que ela me fez, a senhora não imagina o que ele me fez, eu não consigo me reconciliar. O que eu faço? Você vai ver no próximo bloco. E, doutora Roseli, vamos voltar agora ao tema, mas eu queria lembrar a Rosária. A Rosária mora em Campinas, no próximo bloco estaremos rezando com você. O que mais nós podemos falar quando a senhora recebe pessoas individuais ou casais brigando, pensando em separação, gente que não quer vir indo, não vou na casa do meu filho, e você nota que não houve esse espírito de reconciliação? O que a pessoa tem que fazer? Então, primeiro, é necessário criar uma disposição interior, né, de rever a sua história e de modificar, de transformar o desejo de ser uma pessoa conciliadora e apaziguadora. A senhora pegou pessoas sofrendo por causa disso? Sim. Há anos? Sim, acontece e muito, né? São pessoas boas. Boas. Pessoas que têm uma vida boa, mas pessoas que carregam fardos. Que têm muita dificuldade, né, de expressar os seus sentimentos, né, e de principalmente de reconhecer que existe também em si, né, digamos, uma fraqueza, né, de conceder também perdão. Entendi. Tá? Uma dificuldade. Uma dificuldade também de conceder perdão. Por mais que alguém
lhe fere, é justo você ser reconhecido, é justo você ser, assim, colocado em equilíbrio e ser justificado, digamos, né? Dessa pessoa ser recompensada, né, por aquele prejuízo que lhe foi feito. Muito bem, eu vou me aprofundar um pouquinho mais pelo seguinte. Vamos supor, a senhora fez alguma coisa que me desagradou e eu carrego isso há anos, não sou muito feliz, tenho alguns traumas, alguns probleminhas, até depressão. Tenho dificuldade de reconciliar contigo, mas essa dificuldade que eu estou trazendo pode ter uma herança de meus pais, Pode. meus avós, que estão gerando problemas dentro de mim, que não foram trabalhados? Sim, exatamente. Então, são essas dinâmicas inconscientes que permeiam os membros da família, né, devido a acontecimentos, né, negativos, acontecimentos sérios, destrutivos, dos nossos antepassados, que pode te aprisionar, ou seja, você cair nesse influxo dessa prisão, né? E você passar assim nesse influxo, nessa modulação de comportamento. Isso tem jeito de reverter, tem jeito de você sair desse influxo? Tem. Uma vez que você conhece a sua história, conhece esses acontecimentos e nós atuamos com um procedimento adequado de conciliação, você tem possibilidade de sair dessa vitimização, né, nesse estado de vitimização e passar a ser mais senhor da sua própria vida, né, da sua história. Porque há muitas pessoas também que carregam em si muito o estado de vítima, o tempo todo, como se tudo vai concorrendo para o seu próprio prejuízo. Mas eu posso ter adquirido esse estado de vítima por ter visto a minha mãe, principalmente a figura feminina, a mãe, também sendo vítima de muita coisa, e eu carrego isso como herança? É possível? É possível. Nós identificamos esse vínculo de um vínculo do amor que a criança tem pela mãe e que é um amor espontâneo, um amor mágico, um amor puro, que transforma-se no decorrer do desenvolvimento, um amor que leva ao adoecimento. Então, por amor à mãe que sofreu, por amor à mãe que foi vítima, o filho também se faz vítima, como uma forma de tentar compensar, né, a dor da mãe, o filho toma essa dor para si. Só qual é o efeito disso sobre o filho? Ele continua no mesmo enredo, no mesmo influxo, né, de dor da mãe. E isso vai passando de geração. Então, aí quando entra essa parte da psicologia, dessa ajuda, além da oração, é claro, mas olhando para uma parte profissional, porque a maioria dos casos precisa de ajuda profissional, isso não é pecado, é uma solução. O que é que a senhora trabalha nessa área com as pessoas? Levando o indivíduo a reconhecer que aquela situação de dor da mãe pertence a ela e ela é suficientemente capaz, né, de assumir a sua própria vida. E que quando um filho quer também levar a dor da mãe, é dar continuidade, né, na sua geração, né, a um movimento de adoecimento. Então, você como pai, como você se sentiria vendo suas filhas, né, seguirem o seu caminho, por exemplo, um caminho de frustração, um caminho de dor, um caminho que só te traz decepção. Seria sofrido. Seria sofrido. Então, quando essa filha reconhece que você passou por aquela dor específica e que ela pertence a você, a tua história, né, ela reconhece, ela faz um gesto, né, de honra à sua dor, à sua pessoa, ela deixa essa dor com você e ela parte então
com uma força que vem dela para continuar a história da vida dela, né? Então, há uma necessidade, primeiro, de ter um reconhecimento dessa dor, olhar para o que houve e deixar isso com aquela pessoa, né? Honrar aquela pessoa, honrar aquele membro da família, né? E com isso apaziguar esse relacionamento e tomar então essa força, né, do amor para prosseguir adiante. Doutora, não se trata aqui de ser conivente com o que me fazem ou fizeram. Se trata de encontrar sentido novo de vida, esquecendo os motivos, porque os motivos sempre serão desculpas para mim continuar assim. Aqui não cabe dizer, é real o que aconteceu, é verdade, mas eu estou vivendo uma prisão. Então é um estado de deixar isso de lado, reconciliar meu coração, tomar essa consciência, ir de encontro para poder viver essa plenitude. Isso, então, eu me lembro de um caso em que um homem, um adulto, né, pai já casado, tem filhos, etc., sempre sofreu em função de ter perdido a mãe por ocasião do seu próprio nascimento. Ela faleceu no parto. E ele trazia em si essa dor sem ter muito consciência de o quanto que essa dor de ter perdido a mãe ao nascer poderia gerar, então, tanta angústia, né, tantos bloqueios emocionais na vida dele. Então, ele veio me procurar sem realmente ter, com várias queixas, mas ele não fazia, né, sentido um link, né, sobre o acontecimento tão importante de ter perdido a mãe, né, ao nascer. Então, ele carregava muita culpa sem saber. Então, ele fazia algo e ficava questionando, mas eu me sinto culpado por isso, mas eu não tenho razão para me sentir culpado por isso. Então, nós fomos identificar, ele viu que quando a mãe partiu, essa criança sentiu-se abandonada, né, sentiu-se completamente só, uma experiência de perda profunda, né, e ele ficou paralisado naquele momento, né, da mãe ter falecido e ele, então, ter sobrevivido. O que ele vem? Vem muitas vezes assim, ao custo da minha vida, para que eu pudesse viver, minha mãe morreu. Então, veja o peso disso e que isso pode trazer consequências até para a segunda, terceira geração. Então, o que nós precisamos adotar ali? Ele, uma vez tomada a consciência de que ele não foi, né, a causa primária da morte da mãe, né, estava já acontecendo algo que ele mesmo não poderia, né, dispor disso, de fazer com que a mãe pudesse viver. Não estava nas mãos daquela criança, não é mesmo? Então, fazer o quê? Uma atitude de conciliação. Eu me concilio com o que aconteceu, eu amo, eu trago a você no meu coração e passo a fazer o melhor da minha vida como forma de te honrar. Amém. De honrar a tua morte, a tua partida. Então, quando a pessoa ela toma essa consciência de que a força pode vir também e ela sair desse padrão de vitimização, ela passa então a ficar mais livre e assumir com mais plenitude a própria vida. Maravilha. Então, por isso é necessário sempre estarmos ligados, né, aos acontecimentos e às pessoas como forma de você tomar a sua própria vida, você se reconciliar, aceitar aquilo que não pode mudar, né, como uma grande força para escrever, a partir daí, uma nova história, né, Henrique?
Que maravilha. Gente, no próximo bloco você tem chance de telefonar para nós. 0 Prestadora 19 3871 9620 ou passe o e-mail serfeliz@rs21.com.br e nós estaremos atendendo você, que é uma maravilha saber o que a palavra de Deus nos ajuda e o caminho que nós temos que tomar. Você está bem, é claro, reconciliados com Cristo, com o poder do seu sangue redentor e sua ressurreição, eu posso reconciliar comigo. Não ficar lamuriando, choramingando do meu passado e dizer, em Cristo Jesus que me reconciliou com o Pai, eu posso ser uma nova criatura, porque essa é a sequência do capítulo 3, que diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, ele nos reconciliou, o Pai nos reconciliou com Jesus e nos seus ministérios de reconciliar também com as pessoas e comigo mesmo. Esse é o tema que eu estou convidando você a participar. Doutora Roseli, eu preciso agora de uma ajuda da senhora. Eu não vou dizer o nome da pessoa, está identificado comigo, mas pode ser a realidade de outras pessoas. Ela está pedindo oração por ela mesma e pelos seus familiares, porque está sendo ameaçada de morte. Não interessa os motivos, mas que angústia. O que dizer para essa pessoa que nos ligou? Quando sofre essas ameaças de morte. Realmente é, assim, uma experiência não agradável, com certeza, né? Mas acho que todas as medidas de segurança precisam ser tomadas. A gente nós não temos o motivo, mais dados, enfim, né? Mas eu penso que todas as medidas de segurança você precisa tomar, né? Não frequentar certos lugares e avisar sempre alguém onde você está, enfim. Essa é a nossa mesmo parte. Fazer a parte humana que precisa ser feita, né? Mas também eu penso assim que Deus deixou uma receita, né? Que receita que é quando nós temos inimigos, né? Essa pessoa ela deve ter um inimigo que a persegue, claro, e que quer tirar a vida dela. Seja o motivo. Enfim, é um inimigo. O que Jesus pede para fazer? Orar por eles. Orar por eles. Ore pelo seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Abençoa ele. Abençoa, né? Vá diante do Senhor. Senhor, haja na vida dessa pessoa que provavelmente está sendo tentada pelo mal para estar agindo desse jeito contra a minha vida, né? Paralise essa obra, em nome de Jesus. Então, vá diante do Senhor e peça, Jesus, eu quero que o Senhor abençoe esse meu inimigo. É difícil, muitas vezes, é difícil, mas essa atitude de fé, não nos basearmos pelos nossos sentimentos, mas pela nossa fé, amém, por aquilo que revela a palavra de Deus. Se você cumpre o que está escrito na palavra de Deus, e Jesus deixou essa ordem, orai pelo que vos perseguem, né? É porque algo novo Deus pode fazer daí, a partir de então, não é, Henrique? Agora eu tenho aqui, eu vou aproveitar e fazer um gancho com o tema de hoje. De Batatais, interior de São Paulo, a Sueli está ligando, pedindo oração pela cura e libertação, ansiedade e depressão. Pede por outras pessoas. Ela pede oração, vamos orar. Mas aproveitando essa palavrinha, ansiedade e depressão, será que alguns de nós trazemos esses sintomas justamente por essa falta de reconciliação conosco mesmo? Será que existem pessoas que se acusam pelo que deviam ter feito ou não fizeram? Sim, exatamente. E também por situações mais amplas, mais sistêmicas, ligadas à família, né? Até mesmo aos antepassados, até mesmo os pais. Tem filhos, né, que infelizmente a gente escuta, né, que não aceitam os pais, que praguejam os pais, por pior que os pais tenham sido, tenham se comportado, né? Mas eu convido a você, não caia nessa prisão. Que não pode no seu caso da Sueli, mas tomar cuidado com esses sintomas que vai estourar um dia. Pode estar ligado, sim, né? Há várias situações dessa pessoa, né, não está sendo sábia de conciliar, buscar uma conciliação na sua própria alma diante, talvez, de situações em que ela viveu e que não pode mudá-las, transformá-las, a não ser através da oração e de um entendimento até mesmo psicológico, né?
Então veja a importância de estarmos bem no nosso coração. Ah, mas eu não consigo pagar minha dívida. É fora de você, né? Ah, eu posso negociar com o banco, com a empresa, eu posso fazer as coisas fora. Mas essa falta de dizer, eu não me aceito como sou, não aceito fulano, jamais eu perdoo, nunca vou falar com cicrano. A gente não imagina o quanto está crescendo essa bomba. É um peso, né? É um peso enorme. Carregamos fardos. É um peso, uma energia negativa que acumula na alma, é um lixo emocional, né? Um lixo emocional. Agora, voltando um pouco sobre ansiedade e depressão, não negligenciando de maneira nenhuma, nem menosprezando esses sintomas. A depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada, ser vista com um profissional sério, competente, para poder, às vezes, medicar adequadamente. Infelizmente, hoje, a depressão virou temas assim... Agora eu quero só interromper, porque a Dona Maria, do Piripiri, que eu sempre falo, está lá ouvindo a gente. Eu não sou ansiosa. O que é ansiedade? Ansiedade é um estado físico, mental e emocional de total desassossego e desconforto. Uma perturbação. Exatamente. De fazer as coisas, não fazer, não ter feito. É de uma intranquilidade, pode vir acompanhada de angústia, né? Pode sim de sintomas físicos, psicossomáticos, né? De taquicardia, sudorese, exatamente. Por uma agitação de pensamentos. Isso. Agora, como é que a pessoa pode saber assim que ela está em depressão, doutora? Quais são os sintomas que ela nem percebe no começo e de repente ela vai se agravando? Então, e por isso a maioria não procura ajuda. Infelizmente, né? Então, a depressão, existem vários quadros e níveis, né, de depressão. A depressão clássica, ela se configura de vários sintomas orgânicos, né, e emocionais. Então, orgânicos, às vezes inapetência ou apetite demais, insônia ou sonolência excessiva, né? Sintomas de desconforto, tipo gastrointestinais, dores de cabeça recorrente, falta, né, de ânimo, de energia, tristeza, né? Um estado de tristeza sem motivo, uma tristeza latente, né? Ideias ou pensamentos relacionados a suicídio, morte, né? Então, são vários sintomas durante várias semanas, né, que o portador vai experimentando. Então, dá assim, é como se a pessoa realmente estivesse num abismo, num abismo, e ela não vê saída, ela não vê esperança. Então, a pessoa depressiva, ela não vê esperança, ela não tem ânimo para viver, às vezes ela não tem ânimo para levantar da cama de manhã, né? E, enfim, é uma série de conjunto de sintomas. Poderíamos até dizer que até o trabalho diário dela perde o sentido? Ela já não tem aquela motivação mais? Sim, então, hoje se sabe que a depressão é responsável, né, por mais de 50%, né, de doenças incapacitantes nos profissionais, né, nas pessoas que trabalham. Então, é uma doença séria, uma doença importante que precisa ser bem tratada, diagnosticada, né, e fazer assim um tratamento bastante assim completo, né, tanto de psicoterapia quanto às vezes principalmente, né, medicação, e eu vejo também de oração, de exercitar a fé. Tem muitas pessoas que confundem estados depressivos com falta de fé. Não tem nada a ver. Ou falta de, digamos assim, fraqueza de mente, fraqueza de caráter, às vezes, não. A depressão, ela é uma doença que está se tornando cada vez mais incapacitante. E outra, pegando jovens e adolescentes. Sim. Sim. E eu já vi pessoas dizer assim, que depressão que nada, Jesus te salvou, reza. E às vezes não é isso, ela tem fé. Ela tem fé, então
aqui vai um lembrete. Gente, não crucifique mais quem é portador de depressão, Só quem passou por isso dizendo sabe. que é falta de fé. Tá? Não pode ser que não tenha um entendimento correto do que é exercitar a fé, de se apropriar da fé como instrumento, como algo preciosíssimo para te tirar do estado depressivo. Mas dizer que a pessoa que tem depressão é uma pessoa que não tem fé, isso é grave. Isso é grave. E até outra coisa, nem atribua ao demônio uma situação dessa, porque ele pode aproveitar da situação. Mas aí você fica só rezando para expulsar um demônio que nem está ali. É um problema realmente... Bioquímico, Bioquímico. Gente, né? Precisa ter um Porque eu penso assim, né, doutora? Nós temos espírito, mente e corpo, né? Sim, sim. Então, por que entrou depressão nisso? Né? Porque também uma das vias que pode levar uma pessoa a ficar deprimida é a posição dela, né, de não buscar conciliação com a sua própria vida, com a sua própria existência, né, com a sua própria história. Quantas e quantas pessoas eu escuto dizendo, eu não aceito isso, eu não aceito o que aconteceu comigo, eu não aceito, quer dizer, eu sou vítima desse destino. Né? Olha, ok, aconteceu isso, não tem como modificar lá atrás, mas tem como você modificar a sua estrutura para você, então, aceitar com mais serenidade, com mais harmonia, aquilo que você não pôde mudar. Então, uma das veinhas que pode levar uma pessoa a se descompensar ao longo de um certo tempo, né, é a própria posição dela diante da vida, diante da circunstância. Amado e amada, que alegria! Eu comecei dizendo maravilha de Deus para você nesse dia. E comecei dizendo, alegre-se no Senhor, a força do Espírito Santo, para no meio desse turbilhão de nossos sentimentos, a gente possa ter alegria, mas que vem de Deus. A alegria dos homens é uma piada contada 2 vezes, já não tem mais graça. Mas a de Deus é eterna, é constante, é motivadora. Doutora Roseli, a Elaine ligou para nós com um problema aqui, muito sério, que não é só o dela, é que a gente vê na minha vida, na vida de todos. Olha o que ela diz. O meu esposo, ele tem trauma com relação ao pai dele. Porque o pai dele sempre foi muito bruto, muito estúpido. Um jeito de ser. E o meu esposo se parece muito com o pai dele. As atitudes dele. Ele reclama muito do pai, mas ao mesmo tempo ele não percebe a sua semelhança é igual do pai. Meu Deus, isso aqui muita gente quer saber. O que é isso? Então, até agradeço por essa pergunta, né? Porque ela é maravilhosa. É muito comum nós trabalharmos essa situação. O que acontece? Quando um filho, né, recebeu ou trouxe algum trauma, né, do relacionamento com o pai, enquanto o filho não olhar para o pai como sendo pai, diferenciando o pai do comportamento dele, dos atos dele, ele vai continuar reivindicando um pai melhor, ou talvez um outro pai para si. Quando o filho, ele se arroga no direito de dizer, esse pai, ele não presta para mim, ele vai continuar, assim, combatendo esse pai. E qual o efeito disso? É a repetição do mesmo comportamento do pai. Então, isso é muito comum nós observarmos, né, nos filhos que realmente não perdoaram, conseguiram perdoar o pai, aceitar o pai na sua fraqueza, na sua fragilidade, no seu jeito de ser. Enquanto o filho, né, não olhar para esse pai, mesmo já falecido, e conciliar esse pai em seu coração, trazer esse pai, né, como honra, como alguém que foi o instrumento de Deus para a vida dele, ele vai continuar repetindo esse mesmo padrão de comportamento. Nós trabalhamos muito nesse método, fazendo com que a pessoa ela olhe
para esse pai, né, e tenha uma percepção, um olhar diferente de que, muito provavelmente, esse pai, ele também foi uma vítima e que passa de uma geração para outra. E quando esse filho, olhando para esse pai, tiver, né, a disposição de simplesmente aceitá-lo, né, como simplesmente sendo pai, tendo essa disposição interior, né, de reconhecê-lo como pai, muito desse comportamento, né, de arrogância, de contestação, vai perder a força. Tá? Porque quanto mais eu me confronto com aquilo que eu não aceito, mais a tendência é eu repetir exatamente o comportamento no qual eu estou reivindicando, no qual eu não estou aceitando, sabe? E meu filho ou filha pode também pegar isso. Sim, isso vai passando. Por isso que é importante, gente, nós romper essa estrutura doente que se forma nos relacionamentos de família, né? Principalmente na família. Na família. E isso se estende também lá para o ambiente empresarial, para a escola, para a igreja, para a comunidade, para onde você estiver. Suponhamos que esse homem, né, que combate o pai, que não aceita o pai até hoje na vida adulta, mas se comporta como pai, ele encontre uma pessoa semelhante a esse pai, por exemplo, dentro da igreja. Ou, o que é pior, como um padre, né? Lá no altar, que esse padre vai representar esse pai que esse homem combata. Logo ele vai se sentir o quê? Nossa, esse padre é igual ao meu pai, então eu já nem vou mais nessa igreja porque esse padre me lembra o meu pai. Exatamente. Então, veja, isso é sinal de que o seu marido precisa de tratamento, precisa de ajuda para que ele possa reconciliar-se com o pai. As pessoas não conseguem fazer um discernimento, discernir, separar a pessoa, o ser humano. Esse ser humano te trouxe a vida, te deu a vida, né? Deu o gameta, deu o espermatozoide. Você tem que ser grato a essa pessoa para te colocar nessa vida. Outra coisa é separar os traumas, os comportamentos, tudo que essa pessoa fez que não foi desejável, né? Porque também ela tem fraquezas em si e não ficar apegada a esses comportamentos indesejáveis. Agora eu pergunto, será que esse pai só teve comportamento indesejável? Será que esse pai não teve nada que você possa olhar como algo positivo? Então, muitas vezes o que nós apontamos para o outro, cuidado, porque nós podemos estar repetindo a mesma coisa e não olhamos para si, mas olhamos para o outro, né, que é a causa, às vezes, do nosso juízo. Eu gostaria de saber se nós podemos colocar o e-mail e o telefone da doutora Roseli, porque nós sabemos que ela tem um trabalho de vivência que faz com as pessoas, vivência familiar, uma coisa maravilhosa. Gostaria que você entrasse em contato com ela, passasse o seu e-mail, está aí na sua tela o telefone, está aí na tela o nome, o e-mail direitinho. Entra em contato, procura saber, investe um pouquinho em você para sair do sofrimento. A gente gasta tanto em tantas coisas e esquecemos de investir em nós. E vamos ficar carregando fardo até quando? Anote o telefone da doutora Roseli, que está na sua tela, anote o e-mail, entre em contato, veja a possibilidade, dá a chance para você. Muito bem, tá aí então, que coisa maravilhosa acontecendo na nossa igreja, isso é muito importante. Meu querido e minha querida doutora Roseli, estamos em cima da hora. Estamos. Que gratidão eu tenho Amém. Pelo seu tema, pela sua presença. Obrigada, Se despeça, Henrique. manda um abraço para quem quiser. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, a você que tem nos assistido sempre, e assim, deixando a questão de um empenho de você realmente trabalhar para ser uma pessoa apaziguadora, Amém. Pacificadora, né, na medida do possível, né? Não dá, às vezes, para que o outro, o seu adversário, se concilie com você. Mas o importante é você ter a atitude conciliadora em relação
ao seu adversário, né? E com isso você ser uma pessoa de paz. Então eu desejo de coração a paz. Muito bem, muito obrigado e até o mês que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu querido e minha querida, estamos encerrando o programa Você Pode Ser Feliz. Um grande abraço ao pessoal do som, todo o pessoal que está trabalhando, a maquiagem, a nossa recepção. Eu, Henrique, agora agradeço a sua audiência. Peço pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes que você tenha um dia muito em paz e a cura do seu coração. Mas reconcilia-se consigo mesmo e com Deus. Porque tudo que nós fizemos e haveremos de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a permissão de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.